Olá! Hoje vamos mergulhar juntos num material super interessante. Um guia bem detalhado sobre o exame físico neurológico. É um daqueles assuntos que parecem, assim, bem complexos, né? Mas são chave para a gente entender como os profissionais avaliam o nosso sistema nervoso. A ideia aqui é tentar desmistificar um pouco esse processo todo. Certo. É bom pensar no exame neurológico como um trabalho de detetive mesmo. Não é só para ver se algo está funcionando ou não, mas para tentar descobrir onde exatamente no sistema nervoso pode estar o problema. É o que a gente chama de diagnóstico topográfico. Ah, topográfico de lugar. Isso. A partir daí, a gente consegue direcionar melhor a suspeita, sabe? E decidir se precisa de exames mais avançados, tipo uma ressonância, ou não. Faz todo sentido. Então, em vez de só seguir a lista do material, que tal a gente organizar nossa conversa pensando nas grandes perguntas que esse exame busca responder? Poderíamos começar pela mais básica, talvez. A pessoa está presente? Consciente? Ótima ideia. É. A avaliação do estado de consciência é mesmo o primeiro passo. O normal, o esperado, é a pessoa estar alerta, né? Interagindo de forma adequada, sabendo onde está, que dia é hoje, orientado no tempo e espaço. Ok. Mas, assim, várias coisas podem alterar isso. Desde um trauma na cabeça, um AVC, sabe? Intoxicação, infecção, até problemas metabólicos ou quadros de demência. E como essas alterações costumam aparecer na prática, no exame? Bom, existem níveis, né? A gente tem o estado confusional, que também chamam de obnubilação. A pessoa está acordada, mas parece meio avoada, tem dificuldade para prestar atenção, o pensamento fica mais lento, fica desorientada. Às vezes a linguagem também fica meio desconexa, sabe? Se piorar um pouco, pode evoluir para o estado mais sonolento, que é a letargia. Aí a pessoa acorda fácil se você chamar, mas logo apaga de novo, volta a dormir. Entendi. E tem algo mais grave que a letargia? Tem sim. O próximo nível seria o estupor. Nesse caso, já precisa de um estímulo mais forte, sabe? Às vezes até um estímulo doloroso para a pessoa despertar. E mesmo assim é só por um instante. Nossa. E o nível mais grave de todos é o coma. Aí não tem resposta nenhuma, nem mesmo ao estímulo de dor. Existem escalas, como a de Glasgow, que ajudam a quantificar essa gravidade. Elas olham a abertura dos olhos, a resposta verbal, a resposta motora. Ah, sim, a Glasgow. Mas o importante é entender essa progressão. Alerta, depois confuso, aí letárgico, estuporoso e, por fim, comatoso. Mais sofisticadas do cérebro. O que o material chama de funções neurológicas superiores. Poderíamos falar primeiro das emoções, do intelecto? Isso, boa. A gente observa muito o comportamento durante a própria conversa, durante o exame. A pessoa está atenta ou parece distraída. O humor muda muito rápido, tipo chora e ri sem um motivo claro. Isso é labilidade afetiva. Parece ansiosa demais. Uhum. O desafio aí, muitas vezes, é diferenciar se isso está vindo de uma lesão no cérebro mesmo, um tumor, um AVC, uma demência, ou se é uma questão mais psiquiátrica. Nem sempre é fácil separar, sabe? Imagino. E sobre as funções intelectuais? O material dá bastante destaque para as áreas do córtex cerebral. Sim, o córtex é fundamental para isso. Ele é tipo a casca mais externa do cérebro, responsável por essas funções complexas. A gente avalia a memória, cálculo, a capacidade de julgamento, a linguagem, claro, sempre levando em conta o histórico da pessoa, a escolaridade, né? O córtex pré-frontal, por exemplo, que fica aqui na frente. Na testa. Isso. É como se fosse o nosso CEO, sabe? Ele planeja, toma decisões, controla impulsos. Lesões ali podem mudar a personalidade da pessoa, deixá-la mais apática ou então desinibida demais. Outras áreas do córtex cuidam do início dos movimentos voluntários, da coordenação de movimentos mais complexos, da interpretação dos sentidos. É tudo bem dividido. E como a gente percebe clinicamente que algo não vai bem nessas funções intelectuais? Olha, às vezes são coisas que parecem sutis no começo. A pessoa tem dificuldade para organizar a história do que aconteceu com ela, sabe? Não consegue explicar a ordem dos sintomas, ou então não pega semelhanças ou diferenças que são óbvias. Precisa que a gente repita a pergunta simples várias vezes. A atenção fica curta. Entendi. E a capacidade de memória é crucial. A gente testa a memória mais recente, o que comeu hoje, onde está,
a data e também a memória remota, de fatos mais antigos da vida da pessoa. Usamos testes simples, tipo pedir para decorar 3 palavras ou frases curtas e repetir depois de uns 5 minutos, ou pedir para repetir uma sequência de números para frente e para trás. Certo. E o cálculo e o julgamento, como são testados? O cálculo avalia a habilidade com números. Geralmente com conta simples, tipo subtrair 7 de 100 e ir continuando, 93, 86. Problemas aqui podem indicar lesão no hemisfério dominante, que na maioria das pessoas é o esquerdo. Ah, interessante. Já o julgamento, a gente avalia pedindo para a pessoa interpretar um provérbio, por exemplo, ou contando uma historinha curta e pedindo para ela resumir e dizer o que entendeu, qual a moral da história. Mostre a capacidade de discernimento, de entender situações. A linguagem parece ser um capítulo bem importante nisso tudo, né? O material fala bastante das áreas de Broca e Wernicke. Totalmente. Linguagem é super complexa e fundamental. Basicamente, a gente tem 2 áreas principais no hemisfério dominante, geralmente o esquerdo. A área de Wernicke, que fica mais atrás, ali entre o lobo temporal e o parietal, ela é responsável por entender o significado das palavras, tanto as ouvidas quanto as lidas. Entender. Isso. E a área de Broca, que fica mais para frente, no lobo frontal, cuida de planejar e executar a fala, de produzir as palavras. E essas áreas se comunicam, claro, através de fibras nervosas como o fascículo arqueado. E as lesões nessas áreas causam as tais afasias, certo? O que acontece em cada caso? Exato. Se a lesão principal é em Wernicke, a pessoa ouve perfeitamente, mas não entende o que está sendo dito. É como se a gente falasse uma língua estrangeira para ela. Ela pode até falar fluentemente, mas as palavras saem todas misturadas, sem sentido. Uma salada de palavras, que a gente chama de gergafasia. Ela também não entende o que lê. Nossa, que complicado. E a de Broca? Na afasia de Broca, a pessoa entende tudo, tanto a fala quanto a escrita. O problema é na hora de se expressar. A fala é muito difícil, custosa, com poucas palavras, geralmente agramatical. Dá para ver o esforço que ela faz para tentar falar. É muito frustrante para a pessoa, porque ela sabe o que quer dizer, mas não consegue articular. Ah, entendi bem a diferença agora. O Wernicke afeta a compreensão, a pessoa não entende. Broca afeta a expressão, a pessoa entende, mas não consegue falar direito. Isso, essa é a diferença-chave. Claro que existem outros tipos, né? Lesões mais extensas podem causar uma afasia global, com problema nos dois. E tem dificuldades específicas só para leitura, a dislexia adquirida, por exemplo. Ok. A avaliação da linguagem parece ser um bom gancho para a gente falar de outra função que o material menciona, a práxia. O que é exatamente? Praxia é a capacidade de realizar movimentos voluntários aprendidos com um propósito. Tipo, pegar uma chave, colocar na fechadura e girar. Ou usar um garfo para comer. Movimentos com intenção. Exatamente. Depende de ter a ideia do que fazer, depois de planejar a sequência de movimentos e, finalmente, de executar esse plano motor direitinho. Falhas em qualquer uma dessas etapas levam às apraxias. E quais são os tipos principais de apraxia? Bom, basicamente, tem a apraxia ideatória. Aqui, a pessoa perde a ideia da sequência. Ela não sabe mais a ordem lógica das ações para fazer algo. Por exemplo, você pede para ela acender um fósforo e ela tenta riscar a caixa no fósforo, ou algo assim. Ela perdeu o conceito da ação. Depois tem a apraxia ideomotora. Nesse caso, a pessoa até sabe o que fazer, tem a ideia, mas não consegue executar o plano motor quando a gente pede sob comando. Por exemplo, ela sabe o que é um pente e para que serve. Mas se você der o pente e pedir mostre como você penteia o cabelo, ela pode não conseguir fazer o movimento certo. Mas, curiosamente, ela pode pegar o pente e se pentear automaticamente depois. Que estranho. E por último tem a apraxia motora. Essa é mais uma perda de destreza para movimentos finos, tipo abotoar uma camisa, escrever, tocar um instrumento. Afeta geralmente uma mão ou um pé sem que haja fraqueza muscular naquele membro. O problema é na habilidade do movimento. Entendi. E a agmose? O que seria isso? Tá relacionado, né? A gnose está relacionada aos sentidos.
é a capacidade de reconhecer e interpretar as informações que chegam pelos nossos sentidos, visão, audição, tato. A agnose é a falha nesse reconhecimento, mesmo que o órgão do sentido, olho, ouvido, esteja funcionando bem. Como assim? Por exemplo, na agnósia visual, a pessoa enxerga um objeto, descreve as formas, as cores, mas não consegue dizer o que é aquele objeto. Só reconhece se tocar nele, por exemplo. E tem um tipo bem interessante que é a anosognose. 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 Isso. É quando a pessoa tem um déficit neurológico claro, tipo um lado do corpo paralisado, uma hemiplegia, mas ela não reconhece esse problema. Ela nega que exista. Muitas vezes está ligado a lesões no lobo parietal do lado não dominante. Que coisa intrigante. Negar a própria paralisia? Fascinante como essas funções podem ser afetadas de forma tão específica. Vamos agora para a parte motora mais básica, digamos assim. Movimento, força, tônus. Vamos lá. Primeiro a gente olha a motilidade. A pessoa se move normalmente? Ou tem alguma fraqueza, que a gente chama de paresia? Ou uma paralisia total, que é a plegia. E onde está essa fraqueza ou paralisia? Afeta só um braço? Aí é monoparesia. Afeta um lado inteiro do corpo? Hemiparesia. Só as pernas? Paraparesia. Os 4 membros? Tetraparesia. Entendi a nomenclatura. Além da motilidade voluntária, a gente observa se existem movimentos involuntários anormais, coisas como tremores, que podem ser de repouso, como no Parkinson, aquele tremor de contar moedas, sabe? Ou podem ser tremores de ação, que aparecem ou pioram com o movimento, típicos de lesão no cerebelo. Tem também movimentos rápidos e regulares, meio que dançantes, que são a coreia. Movimentos mais lentos, ondulantes, sinuosos são a atetose, muitas vezes aparecem juntos, córeo-atetose. Temos as distonias, que são contrações musculares mantidas, que causam posturas anormais. Os tiques, que são movimentos súbitos, repetitivos. As mioclonias, que são abalos musculares bem rápidos, tipo um susto. E, claro, as convulsões. Uau, quanta coisa para observar. E o tônus muscular? Como ele é avaliado? O tônus é basicamente a resistência que o músculo oferece quando a gente movimenta passivamente o membro do paciente. A pessoa tem que estar relaxada e a gente movimenta o braço, a perna, sentindo essa resistência natural. Certo. Se essa resistência está muito diminuída ou quase ausente, a gente chama de hipotonia. O membro fica mole, solto, balança fácil. A gente vê isso em bebês com alguns problemas neurológicos, o pessoal chama de bebê boneca de pano, mas também em lesões de nervos periféricos ou lesões no cerebelo. E se a resistência estiver aumentada? Aí é hipertonia. E tem 2 tipos principais que a gente precisa diferenciar. Um é a hipertonia piramidal ou espasticidade. Ela acontece em lesões da via motora principal que desce do cérebro, a via córtico-espinal, como no AVC, por exemplo. A característica dela é que a resistência é maior no início do movimento e depois, de repente, ela cede, como se fosse um canivete abrindo. Por isso, o nome sinal da mola de canivete. Mola de canivete. Interessante. E junto com a espasticidade pode aparecer o clonus. Se a gente estica o músculo rápido, por exemplo, empurrando o pé para cima bruscamente, o pé pode ficar batendo ritmicamente para cima e para baixo. Isso é o clonus. Outro tipo principal de hipertonia é a extrapiramidal, também chamada de rigidez. Essa é típica da doença de Parkinson. Aqui, a resistência é mais constante, durante todo o movimento passivo. E, às vezes, a gente sente umas travadinhas, umas interrupções na resistência enquanto movimenta. Parece uma engrenagem. É o sinal da roda dentada. Roda dentada. Entendi a diferença. E o trofismo? O que ele avalia? É sobre o volume do músculo. Exatamente. Trofismo muscular é isso. A gente olha se os músculos estão com um volume normal, se estão diminuídos, atrofia ou hipotrofia, ou se estão aumentados, hipertrofia. A gente também procura por fasciculações. São pequenas contrações musculares que a gente vê mexendo sobre a pele. Parecem umas minhoquinhas. São bem típicas de lesão do neurônio motor inferior, que fica lá na medula ou no tronco cerebral. E tem também o fenômeno miotônico.
Isso é uma dificuldade do músculo em relaxar depois que ele contrai voluntariamente ou depois que a gente percute ele com um martelo. Por exemplo, a gente pede para a pessoa fechar a mão com força e depois abrir rápido. Se a mão demora para abrir, os dedos demoram a esticar, isso pode ser miotonia. Entendi. Falando em músculos e martelo, chegamos aos reflexos. Um clássico do exame neurológico, né? Sem dúvida, os reflexos profundos ou miotáticos, aqueles que a gente testa com um martelinho nos tendões, são importantíssimos. Eles avaliam a integridade de todo o arco reflexo, que envolve o nervo sensitivo que leva o estímulo do músculo para a medula, a própria conexão na medula e o nervo motor que traz a resposta de volta para o músculo contrair. Tudo isso em níveis específicos da medula. E o que significa quando esses reflexos estão alterados? Bom, se eles estão muito aumentados, exaltados, a gente chama de hiperreflexia. Isso geralmente indica um problema acima do arco reflexo, lá na via piramidal, aquela que desce do cérebro. É como se o controle inibitório normal que vem de cima estivesse falhando, então o reflexo fica exagerado. Certo. Por outro lado, se os reflexos estão diminuídos, hiporreflexia, ou totalmente ausentes, arreflexia, o problema geralmente está no próprio arco reflexo. Pode ser no nervo que leva o sinal, no nervo que traz a resposta, na raiz nervosa lá na coluna. Entendi. Quais são os principais reflexos que vocês testam? Os mais comuns que a gente pesquisa são o bicipital, no cotovelo, o tricepital, atrás do braço, o estilo-radial, no punho, o patelar, no joelho, e o aquileu, lá no tornozelo. Cada um deles corresponde a raízes nervosas e segmentos específicos da medula. Às vezes o reflexo está meio difícil de sair, né? Aí a gente pode usar uma manobra para facilitar, a manobra de Gendrasik. Gendrasik. Como é isso? A gente pede para a pessoa fazer uma força em outra parte do corpo, enquanto a gente testa o reflexo, por exemplo, travar as mãos uma na outra e puxar com força, enquanto a gente testa o reflexo patelar na perna. Isso tende a aumentar a excitabilidade e liberar o reflexo. Ah, que truque bom. E tem aquele reflexo famoso do pé, o de Babinski. Ele é diferente, né? É sim. O Babinski faz parte dos reflexos cutâneos, não dos profundos. É o reflexo cutâneo plantar. A gente estimula a sola do pé do calcanhar em direção aos dedos, pela parte lateral. O normal, em adultos e crianças maiores, é os dedos fazerem uma flexão, se curvarem para baixo. Certo. O sinal de Babinski acontece quando, ao fazer esse estímulo, o dedão do pé se estende, vai para cima, e os outros dedos se abrem em leque. Isso é um sinal muito importante de lesão da via piramidal em adultos. Em bebês bem pequenos, até 1 ano, 1 ano e meio pode ser normal, mas depois não. Entendido. Babinski positivo igual problema na via piramidal no adulto. E para medir a força muscular de uma forma um pouco mais objetiva, além de só pedir para fazer força contra a nossa mão? Sim, além de testar a força contra a resistência em cada grupo muscular, a gente usa manobras que desafiam a gravidade e podem revelar fraquezas mais sutis. Tem a manobra de Mingazini. Para os braços, a gente pede para a pessoa estender os braços para frente, com as palmas para cima e os olhos fechados. Se um braço começar a cair lentamente e a mão começar a virar para baixo, pronar, isso indica fraqueza naquele lado. Uhum. Para as pernas, tem a Mingazini também, a pessoa deitada de barriga para cima, com as coxas e joelhos dobrados a 90 graus, como se estivesse sentada no ar. Se uma das pernas começa a cair, também indica fraqueza. E tem a manobra de Barré, que é parecida, mas com a pessoa deitada de bruços, com os joelhos dobrados a 90 graus. Observamos se uma das pernas cai. Essas manobras ajudam a flagrar as paresias, as fraquezas, né? Exatamente. Principalmente as paresias mais discretas, que talvez não ficassem tão óbvias só no teste contra a resistência. Legal. Outra coisa que sempre me pareceu revelar muito é a forma como a pessoa anda, a marcha. Com certeza. A marcha é uma função complexa que integra força muscular, tônus, equilíbrio, coordenação. Tudo junto. A gente observa a pessoa andando normalmente, depois pede para andar na ponta dos pés, depois nos calcanhares. Cada padrão de marcha anormal pode dar pistas sobre onde está o problema. Quais são os padrões mais característicos? Tem vários. A marcha parkinsoniana, por exemplo.
A pessoa anda devagar, bradicinesia, com passos bem curtinhos, arrastando os pés, o tronco inclinado para frente e quase não balança os braços. Tem dificuldade para começar a andar e para virar. Tem a marcha hemiplégica, típica de quem teve um AVC. O braço do lado afetado fica dobrado junto ao corpo e a perna fica rígida, esticada. Para dar o passo, a pessoa arrasta a perna fazendo um semicírculo, sabe? Chamam de marcha ceifante ou em arco. Sei. Tem a marcha táxica cerebelosa. Por problema no cerebelo, a pessoa perde a coordenação. Anda com as pernas bem abertas, base alargada, o tronco balança, os passos são irregulares, parece que vai cair a qualquer momento. E tem a marcha escarvante, ou stepped. Essa acontece por fraqueza nos músculos que levantam a ponta do pé, geralmente por lesão de nervo periférico. Como o pé fica caído, pé caído ou foot drop, a pessoa tem que levantar muito o joelho para não tropeçar na ponta do próprio pé. O pé meio que bate no chão a cada passo. Nossa, descrições bem vívidas. E por falar em ataxia, como a gente avalia a coordenação de forma mais específica no exame? Boa pergunta. A coordenação depende muito da integração de informações que vêm de vários sistemas, principalmente do cerebelo, que é o grande maestro da coordenação. Da sensibilidade proprioceptiva, que é a informação que vem dos músculos e articulações, dizendo onde cada parte do corpo está no espaço mesmo sem a gente olhar, e do sistema vestibular, lá no ouvido interno, que cuida do equilíbrio. Certo. Cerebelo, propriocepção e sistema vestibular. Isso. Para avaliar o equilíbrio da pessoa parada, a coordenação estática, a gente usa a famosa prova de Holmberg. Pede para a pessoa ficar em pé, com os pés bem juntos e os braços ao lado do corpo. Primeiro, de olhos abertos. Depois, pede para fechar os olhos. Se a pessoa fica bem de olhos abertos, mas começa a balançar muito ou quase cai, só quando fecha os olhos, a gente diz que o Holmberg é positivo. Isso geralmente indica um problema na propriocepção ou no sistema vestibular. É a chamada ataxia sensitiva. Ah, Agora, se a pessoa já balança bastante mesmo de olhos abertos, isso sugere mais uma ataxia cerebelar. entendi a diferença-chave do Holmberg e a coordenação em movimento, a dinâmica. Para a coordenação dinâmica, a gente usa alguns testes clássicos. Um é a prova dedo-nariz. Pede para a pessoa tocar a ponta do próprio nariz com o dedo indicador e depois tocar no dedo do examinador e repetir isso alternadamente, algumas vezes. Primeiro com olhos abertos, depois fechados. A gente observa se o movimento é preciso ou se a pessoa erra o alvo, passa do ponto, hipermetria, ou não alcança, hipometria, isso é dismetria. Ou se aparece um tremor que piora quando o dedo está chegando perto do alvo, o tremor intencional. Dismetria e tremor intencional são muito sugestivos de lesão no cerebelo. Dedo-nariz. Outro teste é o calcanhar-joelho. A pessoa deitada pede para ela colocar o calcanhar de um pé sobre o joelho da outra perna e depois deslizar o calcanhar pela canela tíbia para baixo e para cima. O normal é fazer isso de forma suave e precisa. Na ataxia cerebelar, o calcanhar fica oscilando, mesmo de olhos abertos. Na ataxia sensitiva, o movimento fica muito pior e mais descoordenado quando a pessoa fecha os olhos. Muito bom. Cobrimos bastante coisa do exame geral. Agora, o material entra nos nervos cranianos. São 12 pares, né? Vamos focar nos 2 primeiros que o material detalha bem. O olfatório, que é o par I, e o óptico, o par 2. Perfeito. O nervo olfatório, o primeiro par, é puramente sensitivo, responsável pelo nosso olfato, pelo cheiro. Para testar, a gente primeiro vê se as narinas da pessoa estão desobstruídas. Aí, com ela de olhos fechados, a gente tapa uma narina e aproxima da outra alguma substância com cheiro conhecido e não irritante, tipo café, canela, cravo, e pergunta se ela sente o cheiro e o que é. Depois repete na outra narina. E o que pode causar problema aí? Perda de olfato, que é a anosmia, de um lado só, pode ser lesão do próprio nervo olfatório, talvez por um trauma na cabeça, fratura na base do crânio, ou um tumor ali perto. Anosmia dos 2 lados geralmente é por problema nasal mesmo, tipo rinite, sinusite. Certo. E o nervo óptico, o segundo par? O nervo da visão.
Esse também é puramente sensitivo. Ele que leva toda a informação visual que entra pela nossa retina, lá profundo do olho, até o cérebro para ser interpretada. O exame do nervo óptico é mais complexo, envolve várias partes. A gente avalia a acuidade visual, o quão bem a pessoa enxerga. Aquela tabela de letras, né? Isso, a tabela de Snellen para a visão de longe, e tem a cartilha de Jaeger para a visão de perto. A gente avalia também o campo visual, que é toda a área que a pessoa consegue enxergar com o olho parado, olhando para frente. E, por fim, o exame de fundo de olho, a oftalmoscopia, para olhar diretamente o nervo lá dentro do olho. O campo visual parece ser bem importante para localizar onde pode estar uma lesão na via óptica, né? Exatamente. A via óptica tem um caminho bem interessante dentro da cabeça. As fibras nervosas que saem de cada olho se encontram numa estrutura chamada quiasma óptico. E aí acontece uma coisa curiosa. As fibras que vêm da metade nasal da retina de cada olho, a parte da retina mais perto do nariz, cruzam para o lado oposto do cérebro. Mas as fibras que vêm da metade temporal da retina, a parte mais perto da têmpora, continuam do mesmo lado. Não, uma parte cruza, outra não. Isso. Por causa desse cruzamento parcial no quiasma, cada lado do cérebro acaba recebendo informação sobre a metade oposta do campo visual dos dois olhos. Depois do quiasma, as fibras seguem pelas cintilas ópticas, passam por uma estação no tálamo e finalmente chegam lá atrás, no córtex occipital, que é onde a visão é processada. E o que acontece se tiver uma lesão em algum ponto desse caminho? Como isso afeta o campo visual? Depende muito do local da lesão. Por exemplo, se a lesão é bem no meio do quiasma óptico, algo comum em tumores de hipófise, que fica ali embaixo, ela interrompe justamente as fibras que estão cruzando, as nasais. Como as fibras nasais recebem a imagem do campo visual temporal, o lado de fora, a pessoa perde a visão para as laterais em ambos os olhos. Isso é a hemianopsia bitemporal. Perde a visão para fora. Exato. Agora, se a lesão acontece depois do quiasma, por exemplo, numa cintila óptica ou nas radiações ópticas que vão para o córtex, ou no próprio córtex visual de um lado, aí a lesão vai afetar fibras que já representam a metade oposta do campo visual, mas de ambos os olhos. Por exemplo, uma lesão do lado direito, depois do quiasma, vai causar perda da metade esquerda do campo visual nos dois olhos. Isso é uma hemianopsia homônima contralateral. Homônima significa que é a mesma metade do campo visual nos dois olhos? Perfeito. E se a lesão nas radiações for menor, pode afetar só um quadrante do campo visual, causando uma quadrantanopia. Entendi. E o exame de fundo de olho? O que ele pode mostrar sobre o nervo óptico? A oftalmoscopia permite a gente olhar diretamente para a cabeça do nervo óptico, que é a papila óptica ou disco óptico, lá no fundo da retina. A gente vê também os vasos sanguíneos da retina e a mácula, que é a área da visão central mais nítida. A gente procura por alterações importantes. Por exemplo, o papiledema. É um inchaço da papila causado por aumento da pressão dentro do crânio. As bordas da papila ficam borradas, os vasos ficam engurgitados, é um sinal de alerta importante. Pode ter também a papilite, que é uma inflamação do próprio nervo óptico. As bordas também podem ficar borradas, mas geralmente tem dor no olho e perda de visão mais aguda associada, diferente do papiledema. Ou, num estágio mais avançado ou crônico, a gente pode ver a atrofia óptica, onde a papila fica pálida, esbranquiçada, indicando que houve um dano antigo naquele nervo. Ufa, é realmente um exame extremamente detalhado, esse exame neurológico. Conseguimos cobrir, acho que, os pontos principais que o material trazia, né? Desde a avaliação da consciência até a visão, passando por todas aquelas funções motoras, tonos, reflexos, coordenação. Dá para perceber claramente como cada teste, cada observação vai contribuindo para montar esse quebra-cabeça diagnóstico. É isso mesmo. O exame neurológico, bem feito, bem conduzido, é uma ferramenta poderosíssima. Muitas vezes, mesmo antes de qualquer exame de imagem, ele já nos permite formular hipóteses muito precisas sobre onde no sistema nervoso pode estar o problema. É a base do raciocínio clínico na neurologia. Cada detalhe conta, sabe? Fica a reflexão, né? Como é que essa avaliação tão sistemática de funções,
de reflexos, de sentidos, consegue mapear um sistema que é tão complexo, tão interconectado como o nosso sistema nervoso. É quase como se a gente tivesse um mapa funcional do nosso cérebro e de todos os seus caminhos sendo revelado ali na beira do leito mesmo. É impressionante. Um ótimo ponto para a gente pensar a respeito até a nossa próxima conversa.